Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo da carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 12, e nós vamos entrar dessa feita na descrição de Paulo dos 9 dons espirituais. É um capítulo bem interessante, né? Esse capítulo de número 12. E esse pedaço, principalmente, não é, do versículo 7 até o versículo 11, ele é muito importante e precisa ser mais estudado pelas nossas igrejas, pelas igrejas da denominação batista, né? E algumas outras denominações também. Durante muito tempo, nós ficamos muito limitados a essa questão e eu chego a dizer que existia até um certo medo de nossa parte de deixarmos, né, que essas coisas, esses dons aflorassem por medo de parecermos pentecostais, desde a divisão lá da nossa denominação. Mas ele está aqui na Bíblia, não é? Nós não acreditamos que eles já tenham passado. Os dons, eles estão aqui para manifestação, para uso na igreja. E o início do capítulo, aquilo que estudamos até agora e vamos estar vendo hoje, nos deixa bem claro que os dons são para todos. Todos nós recebemos um dom do Espírito. E nós precisamos, como esse capítulo vai encerrar, ele encerra dizendo: procurai com zelo os melhores dons. E é necessário da nossa parte, então, buscarmos em Deus em que Ele tem nos capacitado, nos dado esse dom. Vamos orar e pedir a Deus que esteja nos orientando e nos dirigindo no estudo de hoje. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é benigno, porque o Senhor é grande, é poderoso, é maravilhoso, é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem capacitado a sua igreja aqui na terra, para que ela possa, ó Deus, estar fazendo a diferença nesse mundo que vive em trevas e exercendo, Senhor, os dons para abençoarmos uns aos outros. Como é maravilhoso, Senhor, entendermos essa capacidade que o Senhor, a forma como o Senhor nos capacita para que nós possamos estar transmitindo, falando, operando milagres, Senhor, curas, libertação em Teu nome para o benefício do próximo. Nós te louvamos e agradecemos e te pedimos, Senhor, que ao estudarmos esse texto, que o Senhor limpe as nossas mentes de qualquer preconceito, Senhor, de qualquer conceito já preconcebido, de qualquer mentalidade já formada, Senhor, que o Senhor nos liberte disso e que o Teu Espírito Santo flua, ó Deus, em nós, nos trazendo pleno entendimento da Tua palavra. Me usa, Senhor, para falar, não por mim mesmo, mas sendo usada por Ti, para transmitir a mensagem que o Senhor quer que seja transmitida. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, eu tenho utilizado aqui essa série, né, de comentários positivos do Preben Weng, da editora Vida Nova. E aqui ele ilustra esse pedaço, esse texto que nós estaremos estudando hoje, com uma história de alguém que recebeu, que foi comprar um presente ou recebeu o dinheiro, né, enquanto criança, recebeu o dinheiro da mãe e do pai para comprar um presente, mas não para ela, para que ela comprasse um presente para dar a outra pessoa. E, no entanto, fala daquele momento em que, ao comprarmos um presente para darmos a outra pessoa, a gente acaba querendo aquele presente para a gente. Isso
ele usa para ilustrar essa questão dos dons. Os dons espirituais são presentes que Deus nos dá para que nós possamos dar a outra pessoa, para que nós possamos, através do uso desses dons, abençoar outras pessoas. E isso é maravilhoso, não é? Mas muitas das vezes a gente quer usar os dons de forma errada, porque a gente quer usar os dons para o nosso próprio benefício. Para começar o estudo de hoje, eu gostaria de ler com vocês novamente o versículo 1, que ele diz assim, olha: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aí vamos lá para o versículo 7 até o versículo 11 agora. Paulo vai dizer: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, a gente vê aqui esse texto de Paulo e, contextualizando os irmãos, eu gostaria de dizer que quando a gente pega lá no capítulo 1, Paulo falando àquela igreja, que aqueles irmãos, eles eram cheios, né? Eles eram plenos, olha, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo, né, no versículo 6, ele fala: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Naquela igreja, não existia falta de dom. Eles eram capacitados de toda espécie de dons. Mas a gente vai ver aqui nesse capítulo 12, e principalmente no capítulo 14, que o que acontecia naquela igreja era que eles não sabiam usar os dons da forma adequada. Hoje nós vamos ser introduzidos nos 9 dons, e lá no capítulo 14 nós vamos ver Paulo orientando aqueles irmãos. Aqui, por exemplo, no versículo 3, ele vai dizer: o que profetiza fala aos homens, né? O que fala em línguas edifica a si mesmo. Aí ele vai falar assim, por exemplo, ele vai dizer: se alguém está profetizando, que o outro deve esperar aquela profecia acabar, para que ele então possa falar, né? Ele vai estar orientando aquela igreja para que eles usem da maneira correta os dons que Deus os deu. Porque o que estava acontecendo ali era uma certa confusão. Um começava a profetizar, o outro levantava, começava também, daqui a pouco o outro levantava, começava também, e aí havia uma balbúrdia naquele culto, aí o outro começava a falar em línguas, o outro queria operar milagres, e enfim, todos queriam exercer os seus dons ao mesmo tempo, e havia ali uma confusão. E nós vamos ver também, ainda nesse capítulo 12, que havia uma incomodação da parte daqueles irmãos com relação à superioridade do dom ou inferioridade. Então, se fulano faz isso, fulano é superior a quem faz aquilo. Fulano não é tão bom como Beltrano porque ele não tem determinado dom. Então, Paulo vai deixar bem claro aqui na metáfora do corpo essa questão da utilidade dos dons, e comparando com os nossos membros, ele vai dizer que aqueles que nos são menos prestigiosos, a esse honramos muito mais. Então, mas isso fica para a nossa próxima aula. Hoje nós vamos nos concentrar aqui, eu quero começar
começar, como eu disse, falando a respeito, usando Paulo ali no versículo 1, quando ele diz que a respeito dos dons espirituais, Paulo não quer que os irmãos sejam ignorantes. Oséias, lá no Antigo Testamento, vai dizer assim, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus, ele vai nos dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pedro vai dizer, crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Então, nós precisamos entender o seguinte, nós precisamos entender a respeito da nossa ignorância. Quando Paulo fala, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos dons, geralmente nós partimos da nossa própria ignorância para querer entender a ignorância do próximo. Então eu já expliquei qual era o tipo de ignorância da igreja dos Coríntios. Os irmãos daquela igreja, eles eram capacitados com toda sorte de dons, eles entendiam os dons até certa forma, sem considerar essa questão da hierarquia, que aí eles não entendiam muito bem. Eles não entendiam muito bem também a questão de que o dom não é para o meu próprio benefício, mas é para abençoar o outro, e eles também tinham uma certa dificuldade de entender a questão do uso do dom no culto. Agora, vamos falar da nossa ignorância. Qual é a sua ignorância com relação aos dons? Ao estudar esse capítulo, esse trecho, esse pequeno, os versículos de 7 até o versículo 11, esse pequeno texto da Bíblia, eu pude me deparar com a minha total ignorância com relação aos dons. Porque eu sempre parto de um preconceito, por ter sido criada dentro da Igreja Batista, uma religião, uma denominação por demais tradicional, por termos tido ali a divisão da nossa denominação, quando uma parte debandou, debandou não, esse é um termo errado, quando uma parte decidiu que deveria estimular mais esse uso dos dons e uma outra parte que era mais conservadora achava que não deveria ser feito isso. Irmãos, eu sou da época em que a gente não se expressava muito, por exemplo, num culto, não se dava glória a Deus, não se dava aleluia. A gente pode observar até mesmo nos dias de hoje, quando a gente pede para que a igreja levante um clamor, para que a igreja ore, a inibição de muitos de nós em estarmos elevando as nossas vozes, seja para clamar por alguém que está doente, clamar por uma situação do nosso país, ou seja, para exaltar a Deus. Às vezes a gente fala, irmãos, vamos orar nesse momento, levante a sua voz, exalte ao Deus, o nosso Deus trino, o nosso Deus que é onisciente, nosso Deus que é onipotente, maravilhoso. E aí os irmãos ficam inibidos e fica aquela oração baixa, como se não pudesse realmente louvar e exaltar a Deus. Até algumas décadas atrás a gente não batia palma ao cantar uma música, por exemplo, batia palma lá nas reuniões de treinamento, mas não dentro do culto. Até algumas décadas atrás, nós não usávamos cânticos no culto, usávamos apenas os hinos do cantor cristão depois do HCC, porque achávamos, de certa forma, que o uso de outros cânticos no culto seria um pouco de reverência. Então, a gente vê que tudo isso, Paulo vem tratando bastante nessa carta, que são a questão dos usos e costumes que são levados como pecados para dentro da igreja. Então, para que você possa entender, você precisa primeiro aqui, nesse momento, pedir sabedoria a Deus. Porque a Bíblia vai dizer que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá sem distinção. E nós precisamos, irmãos, pedir sabedoria para entender a respeito dos dons espirituais, porque realmente são coisas que não são mencionadas dentro da nossa igreja, não são pregadas do nosso púlpito e não são incentivadas a serem realmente praticadas. Então, a primeira coisa que a gente quer, que a gente precisa é pedir a Deus, pedir de Deus a sabedoria para que nós possamos entender realmente aquilo que Ele quer e
como podemos abençoar o nosso próximo através do uso dos dons que Deus nos concede. A questão em Corinto era a ignorância de como operar, de como usar os dons. Eles não tinham dificuldade de entender os dons. Cada dom, irmão, tem o seu propósito e nós precisamos entender como usar. A gente vê aqui que Paulo, ele vai relacionar 9 dons. Ele vai falar a respeito, do dom de palavras de sabedoria, ele vai falar das palavras de conhecimento, ele vai falar do discernimento espiritual, ele vai falar do dom de milagres, dom de fé, dom de cura, ele vai falar sobre o dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. São 9 dons. Se a gente for para o Antigo Testamento, antes mesmo da gente ir para o Antigo Testamento, a gente vê que 9 também é o número de gomos, é o número da frutificação do fruto do Espírito. Lá no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, Paulo vai falar. Na carta aos Gálatas, a igreja da Galáxia, capítulo 5, a partir do versículo 22, Paulo fala o seguinte: mas o fruto do Espírito, o fruto é o amor. Então, Paulo vai aí desenvolver amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, são 9 o fruto do Espírito. Da mesma forma que são 9 os dons do Espírito. Então, nós podemos ver aí que existe uma relação com o número 9. Quando nós vamos para o Velho Testamento, nós vemos que o candelabro no Antigo Testamento, ele é a representação da figura do Espírito Santo, Ele é apresentado como figura do Espírito Santo. Zacarias, lá no livro de Zacarias, Deus vai perguntar para Zacarias: Zacarias, o que você está vendo? E Zacarias vai dizer: o candelabro. Deus vai dizer: muito bem, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. As lâmpadas do candelabro, irmãos, ela não podia ser apagadas no Antigo Testamento. E agora Paulo vai dizer que nós não devemos extinguir o Espírito Santo. O candelabro, ele era formado por 3 hastes com 3 emendas, cada uma. Então, ele formava uma relação de 9, de 9 hastes, da mesma forma, 9 de cada lado, mais o ponto central do candelabro. Então, a gente vê que o candelabro, que é a figura do Espírito Santo, ele seria, agora no Novo Testamento, o equilíbrio perfeito entre os dons do Espírito e o fruto do Espírito, 9 de cada lado. Uma outra coisa que a gente pode observar e que até facilita o nosso entendimento com relação aos dons do Espírito é a divisão desses dons. Paulo nos deu 9 dons, Ele discorreu ali 9 dons do Espírito. Esses dons, eles são divididos de 3 formas. Nós temos 3 dons que falam de revelação, nós temos 3 dons que falam a respeito do poder e nós temos 3 dons que são ligados à nossa fala, à parte linguística. Com relação à revelação, a gente tem o dom de palavras de sabedoria, o dom de palavras de conhecimento e o dom de discernimento do Espírito. Isso é importante, irmãos, se você puder anotar aí na sua Bíblia, sublinhar e colocar isso aí, é de grande valia para o estudo. Com relação aos dons de poder, nós temos o que são os sinais visíveis, o dom de milagres, o dom de fé e o dom de cura. E o último grupo, aqui na minha divisão, mas não inferior nem superior, os dons ligados à parte da fala, que são o dom da profecia, o dom da variedade de línguas e o dom da interpretação. Nós vamos começar explicando, irmãos, a respeito dos dons da revelação. E eu vou procurar sempre utilizar exemplos bíblicos para que você possa entender o que Paulo está falando. Então, vamos lá. O dom da revelação é um testemunho anterior,
né, a revelação, ela pode falar de alguma coisa anterior. Por exemplo, quando Paulo está ali nos últimos capítulos do livro de Atos, Paulo vai, né, pegar a embarcação, o navio, para ele ir para Roma. Paulo, ao entrar naquele navio, Paulo fala com o comando daquele navio que ele sente que a viagem não vai ser boa. Paulo já havia passado por alguns naufrágios. Toda vez que o livro de Atos fala que Paulo entrou no navio, Paulo sofre um naufrágio. Então, Paulo, ele já pressentia, ou seja, ele tinha um testemunho, um conhecimento anterior daquilo que poderia acontecer. Mais tarde, a gente vai ver Paulo falando com aqueles homens que eles estavam ali há tantos dias sem comer, com a neblina, sem enxergar um palmo, o navio parado, né? Aquela calmaria que é tenebrosa dentro de um navio, porque algumas embarcações morriam todos, porque acabavam os alimentos, acabava a água. E Paulo, então, ele vai estar incentivando aqueles homens a que se levantem, a que comam, e ele vai dizer: eu recebi a revelação de um anjo, e esse anjo me disse que ninguém vai morrer, que nenhuma alma vai se perder aqui. Então, aqui a gente vê Paulo falando de alguma coisa que realmente lhe havia sido revelado. Paulo, ele está falando da revelação daquilo que o anjo lhe disse para ele. Então, a revelação, ela pode ser baseada num conhecimento já prévio que a pessoa tenha do assunto, como também a revelação pode ser realmente, não é, de um anjo nos falando ou por meio de alguma coisa sobrenatural. Nós precisamos entender a diferença que Paulo vai fazer aqui de conhecimento e de sabedoria. Quando Paulo fala aqui de sabedoria, ela se refere às coisas futuras. E o conhecimento, ela está falando de coisas atreladas ao passado e ao presente. Essa sabedoria, irmãos, é geralmente uma revelação seguida de conselho. O que seria isso? Quando a gente pega lá na Bíblia, por exemplo, no livro de Gênesis, o exemplo de José. José é chamado para interpretar o sonho de Faraó. Então, ali é uma revelação. Mas por que eu digo que é uma revelação com sabedoria? Porque José, além de interpretar o sonho, José vai dizer para o faraó o que ele deveria fazer, que ele deveria, no período de abundância, separar os alimentos, guardá-los, porque depois viriam 7 anos de muita necessidade, né, de muita privação. Então, isso palavras de sabedoria. Palavras de sabedoria são coisas que se relacionam ao futuro, mas ligadas à instrução, a uma orientação daquilo que deve ser feito. A gente vê, por exemplo, no livro de Daniel. A primeira vez que Daniel interpreta o sonho do rei, Daniel vai apenas revelar para o rei o sonho. O senhor sonhou com uma estátua, assim, 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 e ele vai explicar aquela revelação. A cabeça de ouro é o senhor, né? O tronco é um governo que vai vir depois do senhor, que ele vai ser forte, mas ele não vai ter um domínio único, como era o de Nabucodonosor, porque aí entra os medos e o persa. Então, ele apenas orienta, mas quando a gente vai lá, né, nos capítulos anteriores, nos capítulos posteriores, não sei se é o 4 ou o 5, que Daniel vai falar a respeito do sonho que ele tem de uma besta fera, Daniel vai falar para o rei, orientar o rei para que o rei se arrependa, para que o rei, né, mude o seu comportamento, para que ele não venha virar uma besta fera. O rei não segue a orientação de Daniel e a gente vê que por um período ele fica ali, né, fora do convívio das pessoas, até que ele eleva os seus olhos para o céu e ele ali então fala com Deus, se arrepende, e Deus vem então ao seu encontro. Agora vamos dar um exemplo, irmãos, do conhecimento.
Conhecimento, então, é só revelação. E geralmente ele está atrelado ao passado e ao presente. É uma mera informação. Por exemplo, se eu sou revelada com relação a alguém que está doente, Deus está me revelando aquilo para quê? Para que eu ore por aquela pessoa. E ali a gente tem, por exemplo, um exemplo de uma mera informação. Eu já dei até aqui, que é o caso, por exemplo, ali do próprio Daniel com o rei Nabucodonosor no capítulo 2 de Daniel, quando ele descreve ali a estátua, o sonho que o rei havia tido. Mas a gente vai ver também esse de mera informação. Por exemplo, quando Pedro ele está ali, né, num telhado, e ali ele recebe uma visão da parte de Deus, né, de uma ave, né, que é colocado diante de Pedro uma mesa com vários animais impuros, e ele recebe de Deus a ordem de comer aqueles animais. Ele fala: não, Senhor, eu não vou comer esses animais. E Deus então diz para Pedro: Pedro, não torne impuro, não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei. Quando Pedro acorda, o que acontece? Os funcionários de Cornélio estão batendo ali na porta, chamando Pedro para ir até a casa de Cornélio, que era um gentio. E Pedro, como um judeu tradicional que ele era, jamais ele iria à casa de Cornélio se não tivesse tido essa revelação da parte de Deus. Então, esse item de revelação, nós podemos ver a palavra de conhecimento, que vimos que é uma palavra de mera instrução, de mera orientação, uma revelação, a palavra de sabedoria, que é a revelação com uma instrução, e o discernimento de espírito. O discernimento de espírito, irmãos, eu posso dar como exemplo na Bíblia, por exemplo, o aparecimento de anjos, quando o anjo aparece a Maria, quando o anjo aparece a José, quando o anjo aparece ali ao marido de Isabel, revelando a ela que ela ficaria grávida, revelando a Zacarias, né, que Isabel ficaria grávida. A gente vê na própria, e esse eu acho lindo demais, né, discernimento do Espírito, quando Maria se aproxima de Isabel e João Batista salta no ventre de Isabel, né, engrandecendo a Jesus que estava no ventre de Maria. Eu acho isso realmente lindo. Isso se chama discernimento de Espírito, irmãos. É quando você consegue ver. A Bíblia é bem clara quando ela diz que os anjos são seres que eles estão aqui como ministradores para auxiliar aqueles que hão de ser salvos. Então, realmente existe um mundo espiritual à nossa volta. Existe todo um mundo espiritual e nós precisamos ter discernimento espiritual para entender as coisas que estão acontecendo. Não é? Às vezes você está ali com alguém dentro da sua casa, entra numa confusão. Nós precisamos, irmãos, ter esse discernimento do que é que está acontecendo. Não é? Da onde que está vindo essa batalha? O que é isso? Isso aqui está apenas no âmbito terreno? Ou isso tem alguma coisa mais por trás disso? Isso se chama discernimento espiritual. Agora nós vamos ver o dom, né, os 3 dons de poder, não é, que são sinais visíveis: milagres, fé e cura. Eu não vou me deter na cura, porque o dom de cura, irmãos, é o dom da cura. Não tem muito mistério com relação a isso. O dom da cura, nós vimos várias manifestações de Jesus Cristo curando, vimos várias manifestações dos apóstolos curando e vemos várias manifestações hoje em dia do dom de curas. Temos vários testemunhos de pessoas que estavam enfermas, chegam na mesa para fazer a cirurgia, quando o médico abre, a pessoa está totalmente curada. E nesse dom de cura, irmãos, nós precisamos ter as nossas mentes muito abertas. Porque eu vejo dom de cura desde a capacidade que Deus nos dá, que Deus dá a muitos homens para elaborarem um remédio.
Irmãos, não é uma coisa simples você pegar uma flor, uma erva, um material, uma composição química, juntar aqueles ingredientes para poder fazer um remédio que vai te aliviar de determinada coisa. Né? Você fabricar a insulina, que o seu corpo já não fabrica mais, e a pessoa poder aplicar a insulina ali e então a sua glicose poder baixar. Eu vejo nisso tudo milagre, eu vejo nisso tudo o dom da cura. Cada vez que eu pegava ali, né, a caneta com a insulina para aplicar na minha mãe, e eu via ali a glicose dela, o índice glicêmico dela baixando, eu via ali um milagre da cura. Existe o milagre da cura que se dá por meio dos médicos que conseguem identificar aquilo que você tem, a sua doença, e aí te dá um conceito. Aqui na igreja nós tivemos agora uma bela, excelente manifestação do dom de cura no caso do transplante da nossa irmã Wanda. Irmãos, a capacidade que Deus dá para os médicos é o dom da cura. E nós vemos também a cura, por assim dizer, da pessoa entrar ali e estar com determinada enfermidade, estar com determinado problema, e por meio de uma oração ela é curada. Eu achei muito interessante que eu ouvi o pastor Augusto Nicodemos, e ele dizia: eu já orei e pessoas foram curadas, e eu já orei e as pessoas morreram no outro dia. Então, nós não sabemos quando que vamos ser usados por Deus na prática desse dom. Mas ele é um dom que existe e existe até os nossos dias de hoje, e precisamos entender e ver o agir de Deus por meio dele. Então, cura é milagre, tá? Agora, quando a gente fala aqui no poder, nós temos a cura, né? Poder, nós temos a cura, nós temos os milagres. O que são os milagres? Milagres são aqueles feitos, não é, maravilhosos que não estão relacionados diretamente com a cura. Não é? A Bíblia diz que, por exemplo, dom de milagre, a gente vê ali Jesus multiplicando os pães e peixes e alimentando toda uma multidão. Nós vemos como dom de milagre Jesus andando sobre o mar. Nós vemos dom de milagre Moisés e o povo passando ali pelo Mar Vermelho. Nós vemos como dom de milagre, irmãos, o maná que descia do céu e alimentava aquela multidão. Dom de milagre, os 10 sinais que Deus mandou ali em forma de praga, para que aquelas pessoas ali se convertessem, para que aquelas pessoas ali pudessem entender Deus, conhecer Deus, tanto o povo de Israel como o povo do Egito. Então a gente vê que milagre, ele não está relacionado diretamente à cura, e é uma forma ativa. Isso aqui ele é muito interessante, porque você tem aquelas coisas que são ativas e aquelas coisas que são passivas. Eu já vou falar da passiva, mas a ativa é um sinal para que o outro entenda. O dom de milagre é um milagre para o outro entender. E aí, por exemplo, quando a gente pega os sinais operados por Deus lá no Egito, a gente vê isso. Por quê? O que Deus queria naquele momento? Deus queria que o povo de Israel, ao sair dali, entendesse que ele era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quem era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Ele era o grande eu sou. Eu sou o que sou. E ele queria que os egípcios também entendessem quem ele era. Então, ali, os milagres estavam sendo operados com que finalidade? Para os outros entenderem quem era Deus. E muitas das vezes, hoje, ainda, os milagres acontecem, e eles acontecem nesse sentido, para que os outros possam ver e entender quem é Deus. Então, o milagre, como eu estou dizendo, é uma situação ativa. Mas dentro desse de poder, nós temos também a fé. Essa fé que Paulo fala aqui é uma fé diferente da fé da salvação. Não é? Nós precisamos ter fé para poder ser salvo. Essa fé aqui não é esse tipo de fé. Essa fé é uma fé sobrenatural. É uma fé
porque ela está na passividade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai lá no livro de Daniel, os 3 amigos de Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, o que eles falam para Nabucodonosor? Olha, rei, nós não vamos nos curvar diante da sua imagem. E o Senhor pode nos lançar na cova. Se nós morrermos, morreremos. Se tivermos que morrer ao entrar na fornalha de fogo, nós vamos morrer. Então, isso é uma coisa que está na passividade. Eles estavam ali convictos de que eles não iam, irmãos, se render, a se curvar. Agora, quando a gente chega lá no Novo Testamento e a gente vê a perseguição da igreja, quantas pessoas não negaram a César e disseram que Cristo era Senhor e foram mortas? Eram mortos aos milhares, irmãos, eram entregues ali, não é, no Coliseu, eram mortos por bestas feras, eram queimados, eram empalados vivos, não é? E tantas formas brutais pelas quais eles vieram a morrer. Então, essa questão assim da fé é uma situação passiva e que também qual é o propósito? Promover Deus. Por quê? O rei Nabucodonosor, né, eu acho que ele vê tanta certeza, tanta convicção no coração daqueles homens que ele fala, olha, vai lá e aumenta a fornalha. A fornalha já matava, irmãos. Não era necessário aumentar a temperatura daquele fogo, porque ela já matava, mas o rei manda que aumente-se a fornalha, a ponto de que quem está levando os homens são mortos queimados, mas os homens vão passear e o rei vai manifestar que ainda tem um quarto, que só lançaram 3, mas tem 4 pessoas andando na fornalha. E quando eles saem da fornalha, o rei diz o quê? Olha, a partir de agora todos devem adorar o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o rei passa a ver, né, Deus é promovido ali naquela cidade da Babilônia, dentro do palácio do rei. Nós vemos também o próprio Daniel na cova dos leões, né, uma fé passiva. Então, com relação aos dons de poder, que são sinais visíveis, né, nós temos os milagres, a fé e a cura. E agora vamos, por último, falar dos dons da fala, que são profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. O dom de profecia, a pessoa ela é inspirada a falar algo a respeito de alguém. Isso é o dom da profecia. A profecia fala com inspiração, né? Esses dons aqui da fala, ele é muito interessante porque eles formam uma parceria entre o humano e o divino. E se existe essa parceria entre o humano e o divino, a parte humana, irmãos, ela pode, com certeza, estar enganada. Eu lembro, logo assim que nós mudamos aqui para Jacarepaguá e o meu pai iniciou o ministério aqui na igreja, que ele teve um problema muito sério de vesícula. E ele passava mal, aquela coisa toda lá na década de 80, então as cirurgias eram feitas de forma diferente, e não sabe aquela coisa tal. E uma irmã aqui da igreja, que era membro aqui na igreja, ela recebeu, né, uma profecia da parte de Deus, orando lá pelo meu pai, de que o meu pai seria curado. E o meu pai fez a cirurgia e de fato ele ficou curado. Mas essa irmã, ela ficou muito chateada com o meu pai, porque ela dizia, pastor, o senhor não acreditou na profecia que eu revelei ao senhor, que eu trouxe para o senhor. E o meu pai falou, não, irmã, eu acreditei e eu estou curado, a sua profecia se concretizou. Porque eu fui curado. Agora, a cura não se deu da forma como o humano pensou que seria por meio de um milagre espetacular, sem que ele tivesse que passar pela cirurgia. Então, quando a gente lida com essa parte da profecia, a gente precisa sempre entender que é uma relação entre o humano e o divino. E como uma relação entre o humano e o divino, a parte humana, irmãos, ela pode conter erro. Então, a profecia, ela vai sempre falar, nós somos inspirados a falar algo a respeito de alguém. E nós precisamos entender que a profecia, ela não vai trazer algo de novo, de extraordinário.
A profecia, ela vai confirmar aquilo que já está no seu coração. Então, suponhamos, você já tem recebido da parte de Deus um desejo de fazer determinada coisa, né? Vamos supor que você já tenha recebido da parte de Deus, assim, já tem ali uma chama, né? Uma chamazinha ali, uma hastezinha de fogo ali, te chamando para ir para o campo missionário. Mas você fica em dúvida, aí você fica, mas será que eu estou? Será que eu não estou apenas motivada pela campanha de missões que acabamos de ter, pelos depoimentos que acabamos de assistir? Será que não é um fogo de palha aquilo que eu estou sentindo? Então aí Deus de repente usa uma pessoa para te trazer uma profecia que vai confirmar que aquilo que você está sentindo não é fogo de palha, mas é algo realmente que está vindo da parte de Deus. Então de repente chega alguém do seu lado e fala alguma coisa para você, né? Ou diz que teve determinado sonho com você num campo de missões ou alguma coisa do gênero. Então isso é o dom da profecia, é algo que vem para revelar aquilo que Deus já tem colocado dentro do nosso coração. O dom da profecia não é dado para dirigir a vida de ninguém, mas sim uma confirmação do que já sabemos. Então, se alguém chega para você e fala assim, olha, eu recebi uma profecia e você tem que ir ser missionária lá nos confins da terra. Se você não recebeu, se aquilo ali não está no teu coração, se Deus não está trabalhando aquilo ali em você, você tem que dizer, olha, Deus revelou isso a você, agora eu peço que você ore para que Ele também revele a mim o seu desejo. Porque você ainda não está sendo ali tocado por Deus com relação a esse sentido. Então, eu achei essa a melhor forma de explicar o que é o dom da profecia. Porque, infelizmente, irmãos, a gente vê muita profetada, né? Eu sei que dentro da nossa denominação a gente quer extinguir completamente as profecias. Não existe mais, não trabalhamos mais com isso, não acredito. Não, eu acredito na profecia, desde que ela venha complementar aquilo que está sendo um grande anseio do meu coração. Deus manda alguém ali vir e falar comigo naquele sentido. Alguma coisa que eu estou ali angustiada, algum peso, e a pessoa chega, simplesmente fala com você e você sente que é a resposta de Deus à oração que você está tendo. Eu já tive muita oportunidade, louvo a Deus por isso, por ter sido usada, de falar às vezes com algumas pessoas e a pessoa dizer de como que eu a abençoei com aquilo que eu falei. Sendo que, irmão, sinceramente, eu não tenho... Depois eu fico tentando lembrar, mas o que é que eu falei? Eu lembro da minha mãe falando, nossa, aquela pessoa assim, disse que você abençoou. Eu falei, mãe, eu não consigo me lembrar o que eu falei para aquela pessoa. Então, você foi usado ali por Deus, não para o seu engrandecimento, não para a sua glória, mas para abençoar aquela pessoa. E muitas das vezes você pode passar batido daquilo ali, sem saber que foi devidamente usado por Deus naquele momento para abençoar aquela vida. E eu acho isso, irmãos, tremendo. Eu acho isso tremendo. O dom de falar em línguas, irmãos, Paulo deixa claro que ele é para exortar, edificar e consolar. Então, o dom de falar em línguas aqui, que Paulo está falando, a gente pode observar que ele tem logo com interpretação da língua, também, que é também um dom. A variedade de línguas, ela pode acontecer. Existe sim, tá, irmãos? O falar em línguas, nós não podemos desprezar isso. É óbvio que muitas pessoas falam isso por meio de repetição, balbúrdia, não existe interpretação. E Paulo fala que se não existe interpretação, é algo que você deve guardar só para você, para fazer só você com Deus. Que toda língua, não é? Ela precisa ser entendida, então tem que haver uma interpretação. E essa interpretação, ela pode ocorrer com a própria pessoa
falando em línguas e ela mesma interpretando, ou pode acontecer, e o que é maravilhoso, porque aí demonstra sintonia espiritual entre as pessoas, uma falar em línguas e a outra interpretar o que está sendo dito. E precisamos saber que ele é para exortar, edificar e consolar. A gente vai falar mais sobre isso, irmãos, no capítulo 14, sobre dons de línguas. Então, eu hoje realmente não vou me deter muito nele, porque no capítulo 14 a gente vai ter a oportunidade de falar sobre os diferentes dons, as diferentes formas como esse dom aqui de línguas ele pode ser manifestado. Eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para você, espero que eu tenha realmente conseguido passar bem esse conteúdo. Assista a aula novamente, faça as devidas anotações, dobre os seus joelhos e peça a Deus, né, que te use, que te capacite, né, a usar da forma devida o dom que Ele tem te dado, porque todos nós recebemos um dom espiritual. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar nos usando para abençoar muitas vidas. Amém.